Olá, bem-vindos ao programa de atualização continuada em odontologia. Hoje trazemos para vocês um tema que é destaque em toda a mídia internacional, que é o laser. O laser especificamente hoje voltado para a área odontológica e as suas relações com a área médica. Para isso nós trazemos o Dr. Aldo Brunera Júnior, que é doutor em clínicas odontológicas da UFRJ, é professor do curso de mestrado e doutorado do laser da Univap, da Universidade Federal da Bahia. Também ele é senior editor do Fotomedicina Laser Surgery e editor da revista da PCD. Bom, como vai, professor? Tudo bem. A doutora Fátima Sanin, que é doutora em clínicas odontológicas da UFRJ, professora pesquisadora do Centro de Laser do IPD da Univap, vice-diretora do Conselho Científico da PCD e diretora do Departamento de Laser da PCD. Eles abordarão o primeiro tema, o professor Aldo Brunera, com o laser aplicado na área da odontologia, e a professora Fátima Sanin falará depois sobre o clareamento dental. Professor Aldo, seja bem-vindo. Eu acho que esse tema é um tema vibrante mesmo, que vai levar os nossos telespectadores a um aprimoramento do conhecimento. Por favor. Ok. Bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês, e a gente vai procurar abordar os diversos tipos do laser na odontologia, mas dando uma passada por outras especialidades, por outras áreas, visto que o laser é uma técnica que se insere os mesmos tipos de equipamentos nas diversas especialidades. Nós vamos falar então um pouco de evidências científicas e o uso clínico desse laser, baseado em quais projetos ou em quais trabalhos a gente obtém esses resultados clínicos. Atualmente nós acabamos de deixar a presidência da Sociedade Mundial de Laser, que é uma sociedade médica, onde nós pudemos trazer esse grande desenvolvimento da tecnologia para a América Latina, por isso que a sociedade ficou sediada 2 anos aqui no Brasil. Nos cursos de pós-graduação é muito importante que a gente tenha a oportunidade de desenvolver as teses. Por exemplo, hoje nós temos mais de 100 teses na área de laser na Univap e mais de 50 teses na Federal da Bahia. Então isso dá um embasamento científico para o uso clínico de diversos tipos de laser. Mostrando para vocês o nosso centro de pós-graduação e o nosso curso de mestrado na área de laser em odontologia, aprovado pelo CAPES com nota 5. Qual a importância dessa nova tecnologia do ponto de vista do paciente? Esse é um estudo da ADA, publicado em 98, onde mostrava que quando o paciente mudava de cidade, né, ele procurava um novo profissional. E qual seria o fator determinante para a escolha desse novo profissional em termos de tecnologia? E nessa pesquisa mostrou que a utilização do laser foi um fator determinante para que se escolhesse esse novo profissional. Em segundo lugar, câmeras intraorais. Em terceiro lugar, realidade virtual. Então, isso é só para ressaltar para vocês que a nova tecnologia, quando bem colocada, e ela tem que estar sustentada pelo conhecimento da área. O que eu quero dizer? Não adianta a gente querer empregar a tecnologia laser dentro da odontologia se a gente não tiver um bom conhecimento da odontologia básica. Mas esse fator da tecnologia associada é um fator que hoje em dia rentabiliza ou faz com que a gente possa, de certa maneira, trabalhar de modo mais eficaz e rápido e seguro. Sempre há uma pergunta para a gente: qual tipo de laser é melhor? Nós temos aí, como vocês podem ver, uma infinidade de lasers de equipamentos. O melhor laser é aquele que faz o resultado que você quer. Nós não temos um laser que faça tudo. Nós temos um laser muito bom para cortar tecido duro, nós temos outros lasers muito bons para cortar tecido mole, nós temos laser para diagnóstico, por exemplo, da cárie dental, e nós temos equipamentos de laser, por exemplo, para fazer terapia, para fazer processo de analgesia, cicatrização e reparação. Então, não adianta a gente pensar que dentro desse universo nós vamos encontrar um laser que faça tudo. Não. Nós vamos ter que conhecer esses equipamentos. Por exemplo, eu estou mostrando aqui na tela um laser esse trabalho foi feito com um laser de argônio, por um colega vascular, aonde ele conseguiu remover esse hemangioma com algumas aplicações.
O laser é tão específico que ele passa a pele sem fazer dano, indo atingir diretamente os vasos. Como nesse segundo caso aqui, mostrando que uma pequena telangiectasia ele conseguiu remover numa sessão. Por quê? Porque o laser foi específico para esse uso. O pai do laser foi o Albert Einstein, em 1917. Mas nós só conseguimos desenvolver essa tecnologia a partir de 1960, com a descoberta do Meitner. Então, se demorou mais de 40 anos para que a gente pudesse ter os lasers no nosso uso diário. Quantos lasers hoje nós temos disponíveis? Uma infinidade de equipamentos, não só pela marca comercial, mas pelo comprimento de onda. O comprimento de onda de cada tipo de laser, ou argônio, ou diodo, ou neodymium-YAG, ou erbium-YAG laser, é o RG do laser. É ele que determina efetivamente qual tipo de interação que esse laser vai ter com o tecido. Por exemplo, o laser de argônio ele foi muito conhecido para remover aquelas manchas avermelhadas, para remover pequenos hemangiomas, e uma divisão desse laser de argônio foi empregada depois para interagir com o gel vermelho durante o clareamento dental. Já os lasers de diodo, nós temos vários tipos, cirúrgicos, não cirúrgicos, lasers terapêuticos, como os lasers de neodymium-YAG ou erbium-YAG, que eu estou mostrando para vocês, que eles têm uma função diferente. Enquanto o neodymium é muito bom para grandes cirurgias, o laser de erbium-YAG é bom para corte de esmalte. É importante frisar, e as pessoas têm muita dúvida, se esse laser, como a gente fala, irradiação laser, pode fazer algum prejuízo. Não, o laser não é uma radiação ionizante, portanto, ele não causa mutagenia nas células ou não causa transtornos celulares. Dentro da medicina, da odontologia, nós temos aí uma infinidade de equipamentos para uma infinidade de usos. Então, na neurocirurgia, você vai trabalhar com o mesmo laser que você trabalha no otorrino, na oncologia, na odontologia. O que você muda desses tipos de laser, por exemplo, são as pontas adequadas para cada uso da especialidade que você está trabalhando. Na odontologia especificamente, nós temos uma classificação didática como laser cirúrgico e laser não cirúrgicos, e os lasers não cirúrgicos são os lasers para fazer diagnóstico e os lasers para fazer terapia. Como o próprio nome diz, o laser cirúrgico já está claro, é o laser que vai cortar tecido. A grande vantagem da utilização desses lasers são que você faz o corte do tecido sem sangramento. Você tem uma hemostasia imediata, você tem suturas, você não precisa fazer sutura, você tem uma coagulação imediata, uma reparação mais rápida, a falta de sangramento facilita muitas vezes, você trabalha por vaporização, então de você remover uma grande extensão, por exemplo, de mucosa, sem necessidade de fazer a sutura, que é muito importante em alguns tipos de lesão. Já os lasers para diagnóstico, nós temos o laser para diagnóstico da cárie, que é o diagnodente, é um equipamento que pode evidenciar, inclusive, cárie oculta. E hoje nós temos dentro desse nicho também, a gente poderia acrescentar a terapia fotodinâmica, que são os lasers que têm a capacidade de se interagir com determinado corante e fazer a morte celular. E os lasers terapêuticos, que é a nossa visão maior hoje dessa apresentação, que são os lasers que têm um potencial analgésico e anti-inflamatório. Então, só evidenciando uma cirurgia, aquilo que eu falei, a facilidade de você trabalhar com esses lasers, mostrando aqui um freio, uma vaporização com diodo laser, e aqui mostrando para você o pós-operatório de 3 semanas e o pós-operatório de 1 mês. Vendo que isso é um processo muito rápido, um processo que muitas vezes, em alguns procedimentos, você não precisa de uma anestesia muito profunda. Outros procedimentos, por exemplo, remover a cárie dental, só 10% dos pacientes necessitam de anestesia. Então, é importante mostrar para você a facilidade que a gente tem para a remoção dessas lesões, Aqui você vê um fibroma sendo removido por um laser diodo, a remoção da lesão, o espécime para ser enviado para o laboratório, e aqui o pós-operatório que
de 14 dias, um processo de reparação muito rápida. Ou num processo, numa demonstração de remoção de cárie, que já é um outro tipo de laser, um airbag, mas que ele tem a capacidade de fazer a remoção aí, desse tecido de forma muito rápida também, eficaz, e descontaminando com alto grau de descontaminação bacteriana. Esse tipo de laser que eu estou falando, ele é um laser que é utilizado para tecido duro, então toda essa área de tecido duro, desde remoção de cárie, descontaminação de canal, corte apical, descontaminação óssea, você pode fazer com esse tipo de laser. Então, só para mostrar para você o que é o ponto de importância do que a gente chama de interação laser-tecido, que tem um laser, por exemplo, que é muito utilizado para fazer a cirurgia de catarata. Ele pode ser um auxiliar importante, né? Um laser que para diretamente na região anterior, ocular, sem passar, né? Ele para na córnea para fazer o seu trabalho sem passar para a profundidade. E um outro tipo de laser que passa a córnea sem fazer nenhum tipo de dano e vai, por exemplo, estancar uma hemorragia na retina. Então, o que eu quero dizer é que os equipamentos lasers têm uma indicação muito precisa, têm uma função muito precisa, têm uma utilização muito importante, desde que seja utilizado o equipamento laser adequado para cada tipo de uso. Especificamente sobre um outro tema, que eu acho que é o tema mais acessível ao clínico geral e às outras especialidades, são os lasers terapêuticos, que têm uma função analgésica, anti-inflamatória e na reparação de tecido. Esses estudos do laser terapêutico, eles começaram na década de 70 na Rússia. Nós temos vários trabalhos de Niushin, de Pop, de Gorvik, e esses trabalhos migraram depois para a Europa, com vários pesquisadores, como o próprio professor Benedicente, o professor Trelles, o professor professores como também nos Estados Unidos, o professor Chukuka, o Vemek. Então, nós temos uma infinidade de trabalhos que embasam cientificamente esse estudo e essa aplicação. É importante que esse laser não deve ocasionar efeito térmico. Ele deve provocar um aumento de temperatura em torno de 1 grau Celsius, e com isso ele faz um aumento da microcirculação, e aumentando a microcirculação, nós sabemos que temos um aumento, sim, de aporte sanguíneo na região, uma eliminação maior, né, de catabólitos, um aumento da defesa humoral da região, né, e com isso nós temos uma reparação de maior qualidade. Nós chamamos isso da biorregulação dos tecidos, onde esses tipos de laser fazem efeitos biológicos de reparação tecidual. Lasers terapêuticos de 5 a 100 miliwatts costumam fazer a biomodulação, como eu falei, trabalham para o equilíbrio celular, é muito empregado hoje na cirurgia plástica, na dermatologia, nos processos de reparação. Nós temos até lasers em forma de scanner que podem escanear a área operada, e lasers terapêuticos com potência muito maior, temos que tomar muito cuidado, porque eles acabam dando uma sensação de calor, são lasers mais empregados para fisioterapia, não especificamente para essa área. Esse é um quadro do professor Chukuka, onde já se conhece muito bem o mecanismo, desde a injúria até a formação do edema, o dano tecidual, a neoformação de vasos sanguíneos, a proliferação de fibroblastos, síntese de colágeno e reparação. O que foi importante nesse trabalho? Que em 2001, o professor Chukuka conseguiu mostrar um aumento em pacientes diabéticos, pacientes que estavam indicados a fazer amputação de membros terminais, né, por causa da diabetes. Ele conseguiu estimular uma reparação tecidual. 65% da fila da universidade nos Estados Unidos de Kansas que iriam para a amputação com essa técnica, ele conseguiu tirar da fila da amputação, e ainda ele conseguiu observar a neoformação óssea e a formação de nova cartilagem. Em termos de neoformação óssea, nós temos na Universidade Federal da Bahia mais de 20 teses e trabalhos publicados internacionalmente falando da possibilidade da utilização desse laser para acelerar o processo de neoformação nos implantes. Então, acho que é um grande avanço. Nós tivemos no ano de 2001
na NASA, em Houston. Eu estava falando sobre hipersensibilidade dentinária, vou mostrar para vocês rapidamente que é um problema muito sério de astronautas, e o professor Antônio Pinheiro, da Federal da Bahia, falando da reparação do dano ósseo em fraturas, em lesões e na integração. Então eu quero dizer para vocês que nessa área especificamente, o Brasil está muito avançado em relação a isso. Esse é um caso do professor Chucuca, os pontos de aplicação aí mostrando outras áreas, porque como eu falei no início, um laser terapêutico, ele não é um laser terapêutico odontológico, ou médico, ou de enfermagem, ou da fisioterapia. Ele funciona em todo o organismo como um todo. Então depende das dosagens que você vai trabalhar, da forma de aplicação na sua especialidade. Nós publicamos alguns livros nesses últimos anos, né? E o mais recente é o Atlas de Laser Terapia aplicado à clínica odontológica, que está na 4ª reedição, e ele também teve um convite da Quintessence, ele é publicado em inglês na Europa e também sendo distribuído nos Estados Unidos, porque ele facilita muito a aplicação dessa técnica, porque ele mostra uma experiência de mais de 10 anos dentro da universidade, com mais de 800 pacientes semestre, quais são os parâmetros que a gente vem utilizando nesse paciente. A laser terapia, que é essa técnica que eu estou falando, ela pode ser utilizada de modo eletivo ou isolado, ou integrado ou convencional. Eletivo é quando a gente trabalha somente com laser. 85% é integrado ou convencional. Nós trabalhamos junto com a odontologia clássica. Nós temos 2 grandes grupos de laser ou de comprimentos de onda, os vermelhos e os infravermelhos. Os vermelhos têm uma ação mais superficial, são mais indicados para os processos de reparação e cicatrização de ferida, e os infravermelhos hoje nós trabalhamos mais na dor, na regeneração óssea e nos processos de regeneração nervosa também. Nós temos aí que sempre que lembrar que a potência dos equipamentos não é o que determina o efeito melhor, e sim a dose, que é uma relação entre potência, tempo e área. Só para mostrar um trabalho do Summer, trabalhando com um laser de 5 mW, que é um laser que tem a potência daquela canetinha que a gente dá aula aí nos cursos, né? Mostrando a grande penetração que ele teve desse laser, chegando, por exemplo, aqui, toda essa energia até a polpa. Então, mostrando que a gente tem que tomar muita atenção quando vai trabalhar com luzes em dente, que até o nosso fotopolimerizador, numa potência maior, pode canalizar uma grande quantidade de energia. E essa quantidade de fótons, essa grande quantidade de energia, se transforma normalmente em calor. E a gente pode ter um processo aí com essas luzes, com grande potência, de sensibilidade, ou até um pequeno dano inflamatório na polpa. E aí mostrando uma visão de um laser infravermelho, que penetração, 200 mW, que tem uma grande penetração nos tecidos, principalmente utilizado para fisioterapia. Quando nós falamos em laser, todos os lasers necessitam, cada tipo de laser, do óculos adequado. Dentro da laser terapia, nós temos aí mais de 20 utilizações que a gente pode estar trabalhando na odontologia. E a gente vai falar alguma dessas aplicações para que vocês possam ver como que ele deve ser empregado, ou ele é empregado todos os dias na clínica odontológica. Praticamente todos os nossos pacientes, nós sempre temos uma aplicação do laser. Por quê? Porque em primeira instância, a gente sempre, quando vai fazer uma terapêutica, um tratamento, há um processo invasivo que nos dá uma resposta inflamatória. Se você vai remover uma cárie, ou se você vai fazer uma cirurgia, é muito importante ressaltar que vai haver uma resposta inflamatória. E o controle ou a melhora dessa resposta inflamatória, associado aos benefícios da luz, me dão processos pós-operatórios mais facilitados ou melhores. Por exemplo, na disfunção da TM, nós não vamos curar a TM, mas nós vamos ter um processo analgésico anti-inflamatório muito importante. Nós aplicamos nos pontos norte, sul, leste e oeste, isso daqui é um exemplo só para ficar bem didático, né? Com uma dose de 1,5 joules por ponto e 2,5 joules nos pontos intra-auriculares. Vou mostrar na figura que fica mais fácil. Então, mostrando que a gente faz uma palpação aqui da TM e a gente mostra aqui 4 pontos que a gente aplica intra-auricular, com doses aí, às vezes, de 30, 40
segundos por ponto, dependendo do equipamento. Equipamentos, por exemplo, esse é um equipamento da Lasotronic, da Alemanha, que nós já temos aqui no Brasil, onde você vê aqui a aplicação do infravermelho diretamente, ou do laser vermelho com óculos de proteção, ou até os scanners, onde nós podemos escanear os tecidos onde o paciente tem dor, e esse mesmo tipo de laser pode ser trabalhado tanto para dor, como também para os processos de regeneração. Esse é o tipo de laser que eu mostrei para vocês, o que eu comentei que é muito utilizado na cirurgia plástica. Nós já temos alguns cirurgiões plásticos no Brasil que trabalham, cirurgiões plásticos de renome, que trabalham com esses tipos de laser, e nós trabalhamos na dor com a laser terapia nos processos de reparação também, principalmente nos processos de reparação pós-cirurgia de implante, onde nós temos em cirurgias grandes avançadas de implante um pós-operatório muito facilitado, o paciente sem dor, com uma diminuição muito grande dos edemas que você tem. Nos casos de aftas, nós temos dois tipos de aftas. As aftas até meio centímetro, que a gente fala as aftas pequenininhas, que são esses tipos de afta que você está olhando aqui, onde nós fazemos uma aplicação direta, uma aplicação de 2 a 3 a 4 joules por centímetro quadrado, né? E temos aftas maiores, que são essas aftas que já causam uma dor muito intensa, porque elas são aftas que têm uma penetração, inclusive, no tecido conjuntivo do paciente. Então, esses casos nós não tratamos diretamente, nós tratamos aí, como eu estou mostrando para vocês, em 4 pontos ao redor, em torno de 1,5 joule cada ponto, 2 joules, tá certo? Aplicamos o vermelho, para você ver o pós-operatório imediato, já um aumento da cicatrização, um aumento da microcirculação, mostrando a ação do laser, e aí nós já temos o paciente num processo de 10 dias, com 3 aplicações, você tem uma regeneração muito rápida. Quem tem esse tipo de problema, quem tem esse tipo de paciente, sabe da dificuldade que nós temos de tratar e como esses pacientes têm um alto grau de dor. Outros tipos de terapia podem ser trabalhadas aí em relação ao herpes, por exemplo. O herpes simples também pode ser tratado em pontos laterais, aqui mostrando aqui na tela para vocês, a gente mostrando um ponto de aplicação, 2, 3, 4 pontos. Podemos também fazer varredura, que é passar o laser sobre a lesão, um pós-operatório de 2 dias, 4 dias e 6 dias. E o que a gente evidenciou, ou o que foi evidenciado num trabalho publicado em 1989 nos Estados Unidos por um médico brasileiro, João Paulo Tardivo, em conjunto com o Instituto Adolfo Lutz, que havia uma mudança no DNA viral. E que havia, dessa forma, e isso a gente observa clinicamente, uma diminuição da recidiva. Quer dizer, aquele paciente nosso que tem esse herpes simples, uma recidiva cada mês ou cada 2 meses, após o primeiro tratamento passa a ter a cada 3, 4 meses, após o segundo tratamento tem um espaçamento maior, passa a ter a cada 6 meses, e aí esse paciente vai tendo uma diminuição desses surtos gradativamente. Tem uma série de estudos a respeito do herpes, é uma aplicação muito interessante, onde nós vemos aí vários colegas tratando, inclusive herpes zoster na área médica, está sendo muito tratado com esse tipo de terapia. A dor dental, é claro que a dor dental é um fator muito importante, porque hoje o paciente procura por 2 aspectos básicos nos consultórios, nos casos da dor e nos casos da estética. A estética no Brasil tem evoluído muito, né? Então, no caso da dor, o laser pode ser um benefício. Esse é o trabalho apresentado na NASA, conforme eu mostrei para vocês. É um estudo onde a gente falou sobre a aplicação durante 5 anos em pacientes da universidade, um controle randomizado desses pacientes, onde a gente pôde mostrar a eficácia. Esse estudo foi baseado em estudos preliminares científicos, aqui o grupo de pesquisa da NASA, que tem um grande interesse. Hoje nós estamos com um laser brasileiro dentro desse estudo de pesquisa, em colaboração com outras entidades internacionais, fazendo a pesquisa. Esse é parte do estudo onde nós tratamos, nós
trabalhamos em animais, é um estudo publicado em 1987 na SBPQO, mostrando que a ação do laser teve um benefício muito grande na formação de reparativo, da dentina reparativa, enquanto nos animais que não tiveram radiação, eles evoluíram para a necrose. Animais que foram preparados tiveram seus esmaltes removidos e tiveram essa dentina exposta, deixando ele na alimentação cotidiana com esse estímulo crônico. Então, com o laser, nós conseguimos evitar essa degeneração e, principalmente, fazer uma dentina reparativa nova. Trabalhamos com 2 tipos de laser aí nos pacientes, com 40 mW no infravermelho e com outro tipo de 50 mW no infravermelho, que é o que nós recomendamos para utilização em dente. Até 70, 80 mW é o que a gente recomenda. Nos molares, evidenciando 2 pontos na vestibular, 2 pontos na palatina, e de canino a canino, 3 pontos na vestibular e 1 ponto na palatina, variando de 1 joule por centímetro quadrado cada ponto. Bom, isso foi para mostrar para vocês que, apesar de ter sido feito na universidade, esse é um ponto muito importante para a gente ressaltar, com mais de 100 operadores, 100 alunos diferentes, nós tivemos uma margem de sucesso de 90,27% dos casos. Então, isso mostra que é uma técnica reprodutiva, quer dizer, qualquer um de vocês pode estar realizando esse tipo de trabalho na sua clínica. Vários trabalhos sobre parestesia foram publicados, esse na revista Implant News, do nosso grupo especificamente, desde a época de 2000 no Congresso de Atenas, na revista Laser and Dentistry, que é uma revista americana, né? Casos como esse de parestesia, onde foram realizados 10 sessões de tratamento, né? Esses casos de parestesia, tanto pós-implante, ou caso de parestesia pós-exodontia de terceiro molares, ou parestesias fisiológicas, ou por diferença de calor, de temperatura que o paciente adquire essas parestesias. Então, tem metodologias específicas para isso, mas esse é um caso que eu estou mostrando para vocês de um paciente que tinha parestesia, não conseguia nem fechar os olhos. Isso é um incômodo muito grande, porque o paciente passa a noite tendo que umedecer, ou com um colírio, ou com um soro fisiológico, né? E você vê essa área superior da fronte dele, onde ele perdeu as rugas, né? Quando ele tenta fazer movimentação que o lábio não acompanha, tá? Numa visão mais próxima, né? Mostrando o lado de parestesia. E depois de 10 aplicações, a melhora que você vê aqui, o paciente já fechando o olho, você vê toda a parte de testa já voltando essa parte de rugas, e você vê a movimentação normal dos lábios. Então, eu acho que é muito importante, essas terapêuticas vêm trazer, de um modo muito facilitado, o nosso paciente, o indivíduo, a um convívio mais harmônico na sociedade. Se a gente consegue fazer um pós-operatório como esse caso, onde a gente consegue, que eu vou mostrar agora, uma estética melhor, a gente consegue ter um paciente muito mais rápido voltando à sua atividade normal. Esse é um paciente que se apresentou para fazer uma reabilitação oral. Esse paciente tinha uma grande lesão apical. No início nós pensamos no tratamento endodôntico, né? Aqui um raio-x periapical, mas quando a gente tem lesões periapicais muito grandes, nós procuramos sempre pedir uma tomografia. Por quê? Porque essa lesão, se ela tiver um extravasamento da parte óssea, que era um caso da mandíbula, a endodontia só não vai ser suficiente. Então, nós já realizamos a endodontia e já realizamos a cirurgia de imediato. Então, fizemos a tomografia e aqui está mostrando um defeito ósseo. Então, foi-se indicado endodontia e cirurgia apical. Então, o paciente, esse é o caso antes, né? Da gente fazer o procedimento, como o paciente chegou. A fase de abertura da cirurgia convencional, a remoção da lesão, e aí nós vamos ver a exposição dos ápices dentais, a grande loja óssea de exposição. Nós optamos por fazer um corte nessas raízes com laser de Erbiag, né, de modo pulsátil.
onde nós temos uma precisão muito grande do corte e uma descontaminação da área, e tem uma série de estudos mostrando que não há deslocamento do cone de gutapercha quando você faz corte com herb e ag, né? E aqui mostrando o laser em ação, diminuindo o sangramento e descontaminando algumas áreas. O pós-operatório imediato do corte, a qualidade do corte, a obturação retrógrada com Sealer 26, também estudos que nosso grupo realizou com o professor Pécora na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, no laboratório de odontologia, que o professor realizou vários estudos, isso até uma tese de livre docência do professor Manuel, e aí mostrando para vocês a colocação de uma membrana para ajudar no reparo ósseo, e esse é o pós-operatório que nós conseguimos imediato. Normalmente, nesse pós-operatório, nós associamos a laser terapia. Especificamente, nesse caso, esse é o que nós conseguimos, né? E nós não tivemos associação da laser terapia. Então, nós fizemos uma proposta para o paciente. Nós gostaríamos de fazer um peeling rápido, no seu caso, com um tipo de laser chamado CO2, e fazer todo o controle pós-operatório de você com laser, desde que você esteja em São Paulo durante essa semana, que na primeira etapa da cirurgia ele não teve possibilidade de fazer a laser terapia. Então, o peeling muito rapidamente dá um aspecto, esse aspecto com essa necrose, a gente é muito superficial, o laser não tem, você menos de 1 milímetro depois você já está com a temperatura normal, é muito diferente de qualquer bisturi elétrico, você não tem retração da gengiva. Essa é a limpeza imediatamente após a cirurgia, os pontos de aplicação da laser terapia, e aí você pode ver a qualidade que você obtém associando a laser terapia. Aí o paciente já está com a colocação também dos provisórios, mas em 10 dias você tem essa qualidade. Você observa aqui nesse slide a qualidade, aí ele optou por fazer os implantes, ele ficou muito satisfeito com a resposta inicial, a qualidade que eu tenho da minha reparação aqui de cicatrização, a prova das coroas, né? O que era antes e o que a gente conseguiu reabilitar esse paciente agora sim, já com as coroas de porcelana, e ele já realizou também, hoje em dia, ele já realizou a prótese superior. Então, o que eu quero dizer é que a laser terapia é um benefício muito grande que a gente tem para a odontologia, ela é muito fácil, baixo custo, uma aplicação não difícil, você fazendo algum curso, você consegue fazer isso na sua clínica, e ela traz um benefício muito grande aí para o paciente. Terminando, eu gostaria de deixar essa frase do Papa do laser, do pai do laser, do Albert Einstein, que há 2 formas para viver sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, e a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Muito obrigado. Professor Aldo, realmente essa sua conferência de hoje, esses poucos minutos me surpreendem mesmo. Acho que todos os nossos telespectadores já estão com um monte de perguntas para serem feitas. É uma pena que a gente não pode ter essa interatividade, mas eu tenho certeza que daqui a mais a aula agora da professora Fátima, nós vamos bombardear o senhor com várias perguntas que eu acho que vão ser de interesse de todos vocês. É muito bom estar com vocês para falar sobre uma técnica que é o clareamento dental, uma técnica que traz muitos benefícios para os nossos pacientes e que traz muitas curiosidades do cirurgião dentista acerca do que acontece, né? Nossa linha de pesquisa é a cariologia e a parte de dentística e estética, trabalhando na Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, como pesquisadora, e também fazendo a direção do departamento de laser da PCD. O clareamento dental é uma técnica que faz com que os nossos pacientes passem a sorrir com mais descontração, com mais alegria, e é uma técnica associada à estética facial. Das técnicas que existem na odontologia, a primeira delas e a mais conhecida é o clareamento caseiro, feito com as moldeiras, uma técnica que traz o inconveniente de
de deixar o gel em contato durante muitos dias em contato com a mucosa oral, podendo causar ulcerações, podendo ser ingerido, e o clareamento fotoassistido, ou seja, controlado pelo dentista no consultório, além de um tempo muito mais rápido que você faz em um único dia, aquilo que o clareamento caseiro fazia em 15, 20 dias, ele permite uma segurança maior, porque o paciente não vai ingerir e pode ser indicado, inclusive, para as grávidas, né? E pessoas que tenham problemas estomacais que estariam ingerindo o gel. A concentração alta do produto de peróxido de hidrogênio, que é o produto que realmente vai agir, vai ser ativado por uma luz e essa alta concentração vai diminuir muito o tempo de aplicação do produto, que de um dia na técnica com o dentista passa a ser de 10 dias a 15 dias na técnica caseira. Das técnicas que existem com luz, nós utilizamos um gel, que é um gel de peróxido de hidrogênio, e esse gel é comum a todas as técnicas de clareamento, certo? Esse gel, então, é que vai fazer o clareamento. Ele vai penetrar através da estrutura de esmalte, chegar na dentina, e aí ele vai pegar a molécula grande de pigmento, que dá sensação de escurecimento para o dente. Ele vai pegar essa molécula, vai quebrar, torná-la menorzinha, e ela, ao invés de absorver luz, ela vai passar a refletir a luz. E essa luz, ao ser refletida, dá a impressão de clareamento. O clareamento, portanto, não é branqueamento, é uma minimização do efeito da cor escura. Por quê? Porque o produto que tem dentro da dentina, que é o pigmento escuro, ele absorve luz, dá a impressão de escuro. Quando esse produto, que é o peróxido de hidrogênio, ele chega e faz a quebra dessa molécula carbônica, né? Ele vai fazer com que haja um efeito, então, de luz e o clareamento vai acontecer. O que acontece com todas as técnicas é que há um aumento da permeabilidade dentinária. E quando eu faço essa penetração do produto e aumenta a permeabilidade de dentina, eu vou ter uma maior passagem até do ar, tanto que a pessoa, quando sente um ar frio, alguma coisa, ela pode ter algum tipo de sensibilidade. O que o laser e os LEDs vêm ajudar nesse sentido? Eles vêm diminuir o efeito de dor. Essa técnica feita em um dia só, com uma luz que aquece, o calor pode promover algum tipo maior de desconforto. Quando utilizamos lasers que não aquecem ou os LEDs, que é a nova opção hoje de clareamento num custo muito mais baixo, nós vamos ter um menor estímulo, uma menor sensibilidade. Por quê? Porque estaremos sem o calor. A técnica do clareamento, então, se faz com a penetração do produto através do esmalte dental, sem mexer na sua calcificação. Porque o produto, ele não é ácido mais, ele é tamponado. Então, ele passa entre as estruturazinhas do esmalte, entre os cristalzinhos do esmalte, chega na minha dentina, e na dentina ele vai quebrar a molécula, que olha aqui, num processo de óxido-redução, ele vai fazer o corte daquelas moléculas grandes, carbônicas, complexas, em moléculazinhas menores e que vão ser capazes de refletir a luz e dar o efeito de clareamento. Um limite que nós temos no clareamento dental é que, de acordo com a quantidade de pigmento, de cor que eu tenho, eu vou ter um maior ou um menor clareamento. Nem sempre eu vou conseguir o mesmo resultado. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, uma barreira muito grande de moléculas aqui, de pigmentos, vindos de uma técnica de tetraciclina, uma incorporação de pigmentos, ao se quebrar essas moléculazinhas,
vai diminuindo até o ponto de oxidar todas essas moléculas. E aí nós teremos o efeito de clareamento. Então, o que ocorre? Em todas as técnicas de clareamento, elas vão estar relacionadas com o número de vezes que se faz o clareamento e também com a quantidade de luz que eu vou levar a essa estrutura. Os fatores determinantes para um clareamento dental está relacionado, então, com o meu esmalte. Se ele for mais grosso, mais espesso, mais forte, menos poroso, é lógico que eu vou ter uma penetração mais fácil desse produto. Porque o que é o clareamento, num sentido geral? É a penetração desse produto. Se eu tiver alguma dificuldade de penetração, ou se na minha dentina eu tiver uma grande quantidade de pigmentos, eu vou ter, então, uma dificuldade maior do meu produto, que é o gel, que foi estimulado por uma luz ou por um laser, fazer a redução desse pigmento. É muito importante a gente saber, por exemplo, que um canino, ele tem uma bossa maior do que os incisivos, do que os prés. Então, normalmente, o paciente reclama que o canino fica um pouquinho mais escuro. Com as técnicas essas que você faz no consultório, você pode concentrar esse clareamento num único dente. E aí você poderia fazer no próprio canino uma nova aplicação. As cervicais dos incisivos são mais escurecidas, então você teria, com essa técnica, a possibilidade de concentrar o gel e a luz só na área que está mais escurecida. Então, existem muitas vantagens em se fazer esse tipo de clareamento com luzes tipo o laser e o LED. A luz halógena, aquela de consultório, ela aquece muito e, ao aquecer, ela poderia aumentar a sensibilidade, né? E quando nós trabalhamos com lasers e LEDs em baixa densidade de potência, nós precisamos ter um gel numa cor correta para absorver a luz, certo? E é importante que cada equipamento que se use para a técnica de estimulação desses géis de clareamento, todos eles vão promover o clareamento. O importante é que se siga os parâmetros indicados por cada fabricante. Então, qual a diferença entre se ativar o clareamento, esse gel que é o responsável, por uma luz, por um laser ou por um LED? É a propriedade de cada luz que vai fazer com que eu tenha um maior calor, por exemplo, numa luz halógena e um menor calor na luz de lasers e LEDs. Os lasers são equipamentos que têm uma complexa formação da energia. Essa energia é fabricada dentro de cada equipamento, por isso são equipamentos muito mais caros, né? E os LEDs, eles vêm com uma vantagem, por quê? Porque é uma luz muito fácil de ser conseguida e isso permite um custo muito mais acessível. Ele tem um mecanismo de emissão espontânea de radiação. Então, esses LEDs são muito mais acessíveis e permite aos nossos colegas terem o acesso e colocarem esse tipo de equipamento no consultório. A diferença, então, entre uma luz de fotopolimerizador, um laser e um LED, é que a luz da lâmpada do fotopolimerizador, ela tem várias cores e não é uma luz direcionada. Ela é uma luz que tem várias direções. Então, o seu aproveitamento fica muito menor. E ela, por ter todas as cores do espectro, ela precisa de um filtro. E esse filtro vai deixar passar só a cor azul. Essa cor azul, junto com ela, vai passar uma outra emissão, que é uma emissão de radiação
térmica, que é o infravermelho. Por isso, o clareamento ocorre também com os fotopolimerizadores, só que acontece gerando muito mais calor, muito mais desconforto, e aí poderia gerar também alguns probleminhas de sensibilidade pós-operatória. Então, o laser vinha como uma opção, porque é uma luz muito mais pura, e essa pureza espectral faz com que ela seja melhor aproveitada, e todo o benefício significa que eu posso colocar numa área muito pequena uma grande quantidade de fótons. Essa pureza espectral também promove um grande aproveitamento. Aqui um laser de argônio, sendo feito o clareamento num laser azul de argônio, não é? E qual a diferença entre um laser e o LED? O LED também tem uma emissão de luz com um grande aproveitamento, porque ele também consegue fazer uma grande quantidade de fótons numa pequena área, e isso vai fazer com que haja uma grande estimulação do gel, promovendo, então, aquela quebra daquela molécula de pigmento, fazendo com que o clareamento seja mais efetivo. Os lasers e os LEDs não precisam de filtros, porque eles não têm os raios infravermelhos que aquecem. Por isso, a grande vantagem na sua utilização. E hoje, nós estamos falando, acho que pela segunda vez aqui, na grande vantagem dos LEDs verdes, que fazem um grande aproveitamento dos géis vermelhos que já existem no mercado. Tá? Então, as características, a maneira como cada luz é emitida, mostrando que o laser, esse gráfico azul, ele tem uma luz altamente, um pico de emissão altamente concentrado, o LED um pouquinho mais, e a luz de xenônio e o fotopolimerizador, por terem todas as cores do espectro, não vão ser tão bem aproveitados para fazer esse tipo de ativação do gel. É lógico que para a gente fazer um clareamento, nós precisamos ter todo o embasamento científico que é feito lá no IPD Univap, para ver, por exemplo, qual luz ativa melhor qual tipo de gel. Na fotopolimerização de resinas, os colegas já estão habituados a saber que a luz azul vai ativar um produto dentro da resina, que é chamada de canforoquinona. A isso nós chamamos interação da luz azul com a canforoquinona, que tem um pico de absorção, que absorve essa luz. No clareamento, nós temos o mesmo tipo de interação, só que o agente que absorve a luz é um corante orgânico, vermelho, que faz uma alta absorção, tanto da luz azul do laser, do LED, como da luz verde, do laser de argônio verde e do novo LED verde. E essa interação que faz essa ativação fotoquímica tem o grande benefício, não gerar calor, minimizando o efeito de sensibilidade, que é a grande preocupação das pessoas que têm, por exemplo, colos expostos, trincas, dentinhos desgastados nas cervicais. Mostrando, então, o espectro, o como é importante que haja uma interação com o espectro de absorção dos géis com a luz. Aqui um LED verde, vários tipos de géis existentes no mercado, mostrando que não existe diferença entre a utilização deles. O importante aqui nesse gráfico é mostrar que a alta interação do LED verde com essa curva de absorção do gel. O LED azul também faz a ativação, mas de maneira um pouco menos efetiva. Então, os LEDs verdes, que é a proposta da apresentação desse protocolo de utilização,
do clareamento é exatamente mostrar que com os LEDs verdes e LEDs azuis em baixa densidade de potência, eu vou ter uma ativação só do meu produto superficial. Eu não preciso de grande potência, porque não é a luz que vai chegar aqui na minha dentina e vai quebrar a molécula, reduzindo-a. É o produto que vai ser ativado na superfície. E a vantagem da ativação fotoquímica é que eu não tenho calor. Quando eu trabalho com equipamentos de alta densidade de potência ou que geram calor, como fotopolimerizador ou lasers de infravermelho, o que acontece? Infravermelho é como a irradiação do sol. Ele vai penetrar todo o tecido e vai estimular minha polpinha aqui com o calor. Além da penetração desse produto, que é altamente concentrado, não é? E que vai estimular essa área, nós teremos a estimulação também do calor, então aumenta muito a sensibilidade. Então, a grande inovação hoje são as luzes verdes, que originam-se das luzes do argônio verde, que é muito utilizado na Europa, né? O laser de KTP, que tem 532 nanômetros, né? Fazendo a ativação aqui na Journal Oral Application, um trabalho do Verheyen. E com base nessa utilização dos lasers verdes, foi desenvolvido um protocolo de utilização para LEDs verdes aqui no Brasil. Tá? O comprimento de onda dele está entre 520 a 550. Podem ver que o KTP tem 532, está na mesma faixa. Ele tem uma potência ideal para fazer a irradiação e a iluminação da área que vai de molar a molar. Muitos preferem fazer de pré-molar a pré-molar. Esses LEDs são arranjados de maneira a iluminar e a fazer o clareamento. E aí é a grande novidade, não arcada por arcada, mas as duas arcadas ao mesmo tempo. Então, o mesmo tempo que levaria em se fazer uma arcada de cada vez, que era a inovação do clareamento em relação à técnica caseira, né? Fazia uma arcada de uma vez e a outra arcada. Agora, a nova evolução desses equipamentos é fazer o clareamento da arcada superior e inferior ao mesmo tempo. Então, os equipamentos continuam evoluindo, continuam mantendo esse nível de ativação fotoquímica muito eficiente para que não gere calor e para que minimize a sensibilidade. O efeito do clareamento é certo, sempre teremos tons a clarear, certo? O que impede, às vezes, um paciente de fazer é o medo de que a pessoa tenha algum tipo de sensibilidade ou que tenha algum tipo de prejuízo à estrutura de esmalte. Como eu expliquei, nós não temos uma descalcificação. Como o produto não é ácido, nós não teremos perda de esmalte, não teremos uma descalcificação semelhante a um ácido fosfórico ou uma coisa assim. O que existe é uma pequena defasagem ácida, e essa pequena defasagem ácida, ela vai ser remineralizada pela própria saliva. Aqui a colocação, então, do produto com o gel sendo ativado, e isso em 1h30, mais ou menos, teremos as duas arcadas clareadas. É lógico que existem vários aspectos, a colocação do equipamento, tudo isso é muito importante, um protocolo bem estabelecido, não é? E a luz LED, o que ela tem de diferente? Por que ela, em relação à luz de xenônio, em relação ao fotopolimerizador, ela é tão eficiente? Porque cada lumen que emite, em termos de cada watt que eu tenho
num LED, eu vou ter até 10 a 100 lumens em relação ao fotopolimerizador. O que significa isso? Eu posso ter um equipamento de fotopolimerização a LED com 150 miliwatts, e isso, como a luminescência dele é multiplicada em até 10 a 20 vezes, significa que aquele fotopolimerizador de LED ou aquele equipamento a LED teria, ao invés de 150, 180, 1.800 miliwatts em relação ao fotopolimerizador. Por isso, como ele é altamente concentrado, parece que essa densidade de potência dele é minimizada. As características, então, da luz, do laser e do LED é o alto aproveitamento que essa ativação fotoquímica faz sem a geração de calor. Para uma técnica bem elaborada, é importante que a gente faça a avaliação do paciente, veja se ele tem alguma trinca, fazer a proteção de toda a dentina exposta. O produto não pode entrar em contato com a dentina, certo? Então, nós temos que observar, ver onde tem colos expostos, fazer a colocação de óculos adequados. A luz verde e azul precisa de óculos laranja. É importante fazer a limpeza, né, para que o dente esteja livre para a penetração do produto. Colocação de um abridor de boca que segure a língua também, tá? Porque senão o paciente pode colocar e o produto ele é muito concentrado, ele pode ocasionar algum tipo de ferimento, alguma coisa. Então, para proteção, a gente usa uma barreira que é tipo uma borracha, que a gente fotopolimeriza, endurece ela com o gel, e essa barreira vai proteger a gengiva e principalmente vai proteger toda a dentina que estiver exposta. Toda a dentina exposta vai ter que ser protegida, porque o produto vai entrar através do esmalte para chegar lá na dentina que está lá dentro, mas ele não pode diretamente tocar, porque no início ele ainda é altamente concentrado, então ele precisa passar pelo esmalte. Tá? É importante, então, a proteção. O lábio, você pode usar um protetor que tenha lanolina, né? E você faz a proteção do lábio, da gengiva e da dentina exposta. A colocação do produto, que é o gel, que tem o peróxido de hidrogênio, que é a substância ativa, que vai ser o captador, o agente que vai ativar o clareamento. Como? A luz, ao tocar no peróxido de hidrogênio, vai liberar oxigênio, e esse oxigênio é que vai ser responsável pela quebra da molécula da mancha escura que tem lá dentro da dentina. Então, aplicamos uma camada superior e inferior ao mesmo tempo, certo? Para quê? Para que a luz possa atingir, a luz é direcionada de pré a pré. O Daylight Green é um tipo de equipamento que tem um cone também, que abre para fazer uma área de iluminação adequada, para dar a distância adequada. Tudo isso é muito importante, um protocolo bem estabelecido, para que todo o gel seja ativado, e aí a gente faz a ativação durante 1 minuto e vai fazendo a troca dessa luz, vai fazendo essa ativação 3 vezes em cada camadinha de gel. O gel a gente troca 3 vezes. Cada aplicação de gel, nós fazemos 3 ativações com o LED verde, né? Esperando 5 minutos entre um e outro. Por que esperar? Porque não adianta só eu ativar a luz e tirar o produto. O que clareia é a penetração do produto. Então, o que acontece? Eu vou esperar um tempo, e que esse tempo de 5 minutos entre uma aplicação e outra, tá? No total, teremos 15 minutos de espera para cada camadinha, para que o meu peróxido possa penetrar
até o fundo. Por que nós protegemos com uma barreira especial as trincas? Porque quando o produto age na trinca, ele entra diretamente e pode mais rapidamente atuar na polpa, e não é o que a gente quer. A gente quer que o produto de clareamento haja na área dentinária. Tá? Penetração, quando espera 5, 10 e 15 minutinhos. De 5 em 5 a gente consegue pegar toda a camada dentinária. E se o produto tem alguma dentina exposta, a penetração poderia ser mais profunda e teria problema. Remoção do gel. Remoção do isolamento, aplicação de flúor, informação dos cuidados pós-operatórios, o clareamento antes, o clareamento depois, os cuidados pós-operatórios, que não se deve tomar corantes e bebidas ácidas durante 24 horas. É possível fazer esse tipo de clareamento com uma ponteira especial nos dentes tratados endodonticamente, quando a pessoa apresenta um único dente escuro, né? E aí é a mesma técnica, em uma vez só a gente teria já o clareamento na mesma técnica. Então, os benefícios que essa luz traz, além do custo mais acessível, maior interação da luz com o gel, mínima geração de calor, o que vai trazer menos sensibilidade. Por ter uma baixa densidade de potência, ele vai nos ajudar a controlar essa hipersensibilidade. Colocação antes da ativação, após a ativação, simultaneamente. E esse tipo de LED verde, que é a grande inovação que nós temos agora no Brasil, vai fazer o clareamento com melhor desempenho, porque tem uma grande ativação fotoquímica. O sucesso da técnica deve-se também a um protocolo bem estabelecido, que além de seguir os tempos, também fazer a proteção do lábio, da gengiva e da dentina exposta. Isso é muito importante, porque muitas pessoas fazem o clareamento e não protegem a dentina. E a dentina é por onde vai entrar muito rápido o produto e o que poderia causar sensibilidade. Então, um protocolo bem estabelecido, uma boa orientação para o paciente antes e depois também do clareamento dental é muito importante para que ele fique satisfeito com o seu resultado. Doutora Fátima, Sim. Muito impressionante a sua apresentação, mas eu gostaria de começar as nossas perguntas com o professor Aldo. O senhor falou sobre laser terapêutico. Eu acho que nós dentistas consideramos primeiramente que o laser tem um focado especificamente para a área do clareamento, mas eu vejo que o laser tem uma aplicação muito grande na área de medicina e nós podemos utilizar na área da odontologia para outras atividades, né? Uma das coisas que me chamou a atenção da sua apresentação e que a gente vê muito pouco sendo utilizado nos casos de paralisia ou parestesia facial, né? Realmente no caso de parestesia tem uma indicação muito precisa hoje. É claro que o diagnóstico, nós não podemos tentar fazer a cura de uma parestesia pós-implante se o implante estiver atravessando o nervo. Então vamos fazer uma tomografia, verificar, né? Mas se o implante chegou perto ou a broca tocou, a gente consegue resultados muito bons, de regeneração nervosa, inclusive. Isso no caso de paralisia. E nos casos de paralisia facial, onde você tem comprometimento facial, quanto tempo depois de ser estabelecida essa paralisia facial, o laser vai ajudar a que essa atividade neuromuscular volte a funcionar? Olha, tem vários casos de parestesia. Vamos ver uma parestesia de Bell, que é um tipo de parestesia facial. Nós temos visto resultados em que 10, 15 sessões depois, o paciente já tem uma normalidade das funções. É muito importante ressaltar que um dos nossos estudos mostrou que
as respostas são efetivamente maiores se a gente inicia o tratamento até 30 dias depois da parestesia. Isso. Quer dizer, quando você tem um tempo maior, o paciente chega lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, temos casos de 9 anos de parestesia, né? O resultado requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de aplicação, como 20, às vezes até 30 aplicações. Mas em casos em que a parestesia é recente, você tem uma redução do tempo e uma resposta mais efetiva. Muito bem, acho que essa é uma informação bastante importante, porque a gente vê muitos casos nos nossos consultórios de paralisia faciais em que o paciente está perdido realmente. Muitos pacientes, eu tenho acompanhado isso, eles não sabem o que fazer para esse tratamento. Uma outra coisa que me chama a atenção é a aplicação do laser nos casos de grandes feridas, né? Você mostrou o caso de uma perna ali com uma infecção superficial, que a gente vê bastante isso. E isso, o que eu tinha conhecimento, também era muito tratado com as clínicas hiperbáricas, né, com aquele processo de oxigenação. O laser, hoje a gente pode falar que substitui, em alguns casos, acho, esse tipo de tratamento com clínicas hiperbáricas? Olha, hoje eles estão usando nos Estados Unidos até associado com a hiperbárica. Não em substituição, mas associando essas terapias. Como eu falei, o professor Chucuca, ele é muito conhecido no Brasil, já teve várias vezes dando conferência aqui, né? Ele trabalha muito com laser, e ele também mostrou alguns resultados associando as técnicas. Eu acho que o laser é uma técnica que vem para auxiliar e complementar o que temos em diversos casos de tratamento, em outros até substituir aquilo que já tem sido feito como rotina. Nessas leituras que a gente faz na internet, outro dia eu procurei uma informação e tinha um tal de water laser. O que é esse aparelho? Water laser. Esse water laser é um aparelho que ele serve para remover o tecido cariado. Eu falei do Airbiag, né, que é um comprimento de onda para remover tecido duro mineralizado, esmalte e dentina. E o water laser ele trabalha com um princípio hidrodinâmico. Na realidade, ele joga o comprimento de onda da luz com um alto feixe de água associado para fazer um corte mais rápido do tecido. Nesse caso, associando água ao menor aquecimento do dente, por que essa associação? Esses lasers de Airbus sempre trabalham com água, imitando alta rotação, tendo um spray junto. Isso. Então, isso me chamou a atenção que será que um dia nós vamos substituir essa nossa velha turbina que tanto incomoda os nossos pacientes por um aparelho desses que corte o dente? Nós vamos caminhar para isso? Olha, eu não sei em quanto tempo isso pode caminhar, mas o que acontece é que o laser, ele faz cavidades, quer dizer, ele não faz um preparo. Não faz um corte reto. Ele não faz um corte, ele pode fazer um corte reto, mas ele faz um buraco no dente. Então, o material indicado para a restauração desses, principalmente desses preparos a laser, são as resinas compostas, que elas se adaptam muito bem a esse tipo de cavidade. Na realidade, a grande vantagem do laser, quando a gente vai falar em resina, é que aumenta a aderência em torno de 3 vezes. Quer dizer, nós podemos ter cavidades mais rasas, menos profundas, com menos slice ou com menos abertura dessas cavidades, porque o material tem um potencial de adesão maior. Não sei se a gente vai falar, vamos substituir totalmente, mas eu acho que em alguns procedimentos, sim, principalmente nas restaurações anteriores. Bom, vocês já vêm aqui, nós vemos hoje já o aparecimento de alguns equipamentos que facilitam realmente a vida no consultório. Professora Fátima, a senhora mostrou hoje aqui umas grandes diferenças entre o tratamento com clareamento ou branqueamento caseiro e a aplicação do laser. Até o nosso conhecimento, pouco tempo atrás, nós víamos falar só do LED azul. Hoje a senhora trouxe uma novidade, que é a aplicação da luz verde. Isso chamou muita atenção, né? Então, isso significa que esse gel vermelho que a gente está utilizando, nós temos que mudar a forma da aplicação, é isso mesmo? Nós estamos utilizando um corante que pode ser melhorada a ação sobre o clareamento. Na verdade, a luz verde, ela interage exatamente com os géis que estão no mercado, que são os vermelhos. Muito mais do que os LEDs azuis. Os LEDs azuis, a grande faixa de absorção deles seria a laranja e não a vermelha. Então, para os LEDs verdes, o gel vermelho já é o que existe de melhor para haver a interação. Através da obtenção daquele espectro de absorção do gel vermelho, é que nós chegamos
à conclusão, olhando, analisando o gráfico, que a faixa de luz que mais interagia era o verde, não o azul que a gente estava utilizando. Como na Europa já é muito utilizado o laser de argônio verde, pelo mesmo princípio, e com o gel vermelho, aqui também criou-se esse protocolo para a utilização da luz verde com o gel vermelho. Não, fantástico, fantástico. E nesses casos que a gente tem de alguns pacientes com dentes muito escuros, ou caninos que têm tratamento de canal, quantas vezes você pode fazer isso diferenciando dentes poupados e dentes empolpados? Você pode fazer quantas vezes essas sessões de clareamento? Tem algum limite ou a gente pode fazer com um intervalo de tempo maior? O intervalo para repetir uma sessão de clareamento que a gente queira um realce maior é de 1 semana. Certo? E você poderia estar fazendo nos dentes, por exemplo, nos dentes tratados endodonticamente, que são os que são escurecidos, normalmente em 24, 48 horas depois eu já tenho a obtenção da cor final. 1 semana depois eu poderia estar avaliando e repetindo ou não. A mesma coisa para o dente que é o dente ativo, o dente vivo. Né? Agora, terminada a sessão de clareamento, quanto tempo esse clareamento se mantém? Eu não sei se é essa a pergunta. Ele se mantém por 1 ano e meio, depende dos hábitos do paciente. 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da pessoa que não fume. Né? Agora, em termos práticos, para repetir a sessão, eu poderia fazer 2 a 3 sessões, esperando 1 semana entre uma e outra. Isso é no caso do dente resistente. Eu tenho um canino que não clareou, ou eu tenho uma cervical que não clareou, uma mancha, e eu quero ativar melhorar isso. Eu posso, cada semana, fazer uma nova aplicação, no máximo de 3 aplicações. E nesses casos que a gente está falando de reaplicação, não gera uma hipersensibilidade, doutor Aldo? Você não vê nesses casos, quando ele aplica várias vezes esse agente clareador e esses aparelhos, os LEDs, não há uma criação de uma hipersensibilidade dentinária? Porque eu tenho visto alguns pacientes reclamam da aplicação desse clareamento e depois a hipersensibilidade, até no ar, eles reclamam disso. O que a gente faz? Bom, com essa técnica que nós estamos mostrando, se você fizer um bom selamento do dente, e principalmente com o LED verde hoje em dia, e um conjunto só de LEDs onde não envolvam lasers, né, infravermelhos de potência alta, que já começaram-se a pensar, alguns pesquisadores, alguns fabricantes, imaginavam que o que fazia o clareamento era o calor. Então, eles começaram a associar luzes com lasers infravermelho de potência alta, para gerar calor. Mas, na realidade, quando você gera calor, o que acontece? Você pode até ativar o gel mais rápido do clareamento, mas você gera sensibilidade. E a sensibilidade pode ser irreversível também, ele pode lesar. Dependendo do grau de aquecimento e do grau já do estado do dente, sim. Mas não é isso que a gente observa. A gente observa uma sensibilidade passageira nesses pacientes. Mas quando tem a sensibilidade, nós tratamos com a laser terapia. Nessa técnica que nós propusemos hoje, porque nós trabalhamos com clareamento há mais de 15 anos, desde a técnica convencional até os lasers de argônio, os lasers de diodo cirúrgico, de alta potência transformados para fazer clareamento, e esses sim geravam bastante sensibilidade. Então nós já associávamos a técnica. Fazíamos, há 5 anos atrás, o laser, ativando o laser de alta potência, ativando para o clareamento e aplicando conjuntamente o laser terapêutico. Então a solução para quem tem sensibilidade ainda, ou que faça o caseiro, ou essas técnicas com lasers de potência maior ou densidade de potência maior, é trabalhar associando o laser terapêutico e para diminuir a sensibilidade, estimular a dentina reparativa e proteger mais aquele elemento dental. Quando você faz esse laser terapêutico, são várias sessões ou você consegue um resultado rápido? No caso depende da patologia. No caso da hipersensibilidade dentinária, nós conseguimos uma melhora em 50% a 60% dos casos com uma sessão. Nós temos um protocolo de aplicar em torno de 2 a 3 sessões de laser terapia nos casos de sensibilidade, né? Nas dosagens que eu falei.
Quando não há uma melhora, daí eu acho que tem que se fazer um reexame do estado de vitalidade pulpar, porque esse é o ponto fundamental. Uma sensibilidade dentinária é um processo inflamatório instalado, não importa a origem. Nós temos que saber, quer dizer, é muito importante a origem, mas esse processo, essa parte inflamatória, nós temos que estudar. Vou dar um exemplo clássico. Se o paciente tiver um trauma oclusal que gere uma sensibilidade, não adianta aplicar o laser. Você tem que curar o trauma oclusal, para depois aplicar, tirar a causa. Senão não adianta. Então, esse que é o princípio básico. Se é um paciente que você está fazendo clareamento, ele começou a ter sensibilidade, a gente interrompe o clareamento, aplica, se for um infravermelho, você pode aplicar até através do gel, né? O laser infravermelho. Se você tiver só o vermelho, você remove um pouco o gel, aplica o laser, espera alguns segundos, depois continua o procedimento. Qualquer procedimento que você estiver fazendo, com qualquer tipo de equipamento, e o paciente persiste no problema de sensibilidade, é indicado interromper o procedimento. Porque a sensibilidade que você tem durante o procedimento gera processo inflamatório. Então, se você persiste, ele vai chegar num grau de dor que ele não vai aguentar a continuidade. Então, é melhor, às vezes, fazer em 2 sessões, 3 sessões. É como o paciente que leva o clareamento caseiro. Olha, eu estou fazendo, mas não estou conseguindo todo dia, porque não me aumenta... Não consigo pôr a moldura que me dói o dente. Me dói o dente. Esse não é um paciente para clareamento, ele tem que ser interrompido o clareamento. Tá certo? Então, eu acho que aquilo que a professora Fátima falou é muito importante. O diagnóstico inicial, e esse é o maior problema do clareamento, na minha opinião, é a expectativa. Então, o paciente espera um branqueamento, muitas vezes. Total, né? Total. Ele não tem condições dentais de você manter o gel e a aplicação por muito tempo, né? Então, acho que você tem que, no clareamento, muitas vezes falar muito mais não do que sim. Quer dizer, seu dente não é o ideal para ser clareado. Ou explicar muito bem a questão do tom, né? Ele acha que ele tem um cinza C4, ele vai pular para um B1. Não, ele vai virar para um cinza C1. É impossível. É o matiz de cor. Ele não vai mudar, né? Então é isso. Talvez num dente amarelo, você consegue chegar num B1, por exemplo. Nesse caso, ele já chega com a fotografia da artista e fala assim, eu quero os dentes branquinhos igual esse aqui. É difícil. Até porque você vai ver que quando o artista que está no estúdio, devido a essas luzes, tudo, ele já tem uma reflexão de luz maior. Então, o dente dele já parece muito mais claro. A gente tem vários artistas que fazem clareamento na clínica. Quando a gente vê o resultado dele ali e vê o resultado dele na câmera, na tela, a gente sabe que ele fica com um branco muito mais mentex do que realmente é o dente dele, né? Então, a gente, quando vê uma foto, uma fotografia, ou principalmente televisão, tomar atenção, porque ela tem um potencial de clarear o dente, as luzes em si. Eu gostaria de enfatizar agora, já que a gente falou da aplicação terapêutica do laser, uma coisa que nos chama muito atenção, a gente tem uma história de ter trabalhado bastante na área de cancerologia, os casos de mucosite. Realmente o laser, nesses casos de mucosite, são aqueles processos inflamatórios graves depois da aplicação da radioterapia. O laser é um hoje das terapêuticas mais indicadas nesses casos, né? Bom, nós acabamos de trazer do congresso da UALT, que foi em Chipre, 3 painéis que nós apresentamos sobre mucosite. Eu acho que esse é uma das utilizações assim que mais nos enche de alegria, né, e satisfação. Eu acho que sim. Porque quem viu um paciente sofrer, isso é muito sério. Nós temos algumas teses. Nós temos 2 linhas de mestrado e um doutorado que é realizado pela Tereza Cristina, que é uma colega aqui na Paulista, e realizado também pela Thaís lá no Hospital do Câncer de Mato Grosso, em Cuiabá, onde a gente acompanhou a evolução desses pacientes. As 2 teses estão para ser defendidas agora em janeiro, né, próximo, e a gente acompanhou o benefício que é, né? Na própria Univap tem uma tese que foi orientada pela professora Rigal da Espanha, já publicada em 2004, onde houve uma grande evolução
das lesões, do fechamento das lesões, e principalmente se descobriu nesse estudo, em pacientes que têm a xerostomia, que é um problema sério da radioterapia, um aumento da evolução do fluxo salivar. Nossa. O que eu posso adiantar para vocês que há 3 anos atrás nós pensávamos no tratamento da mucosite. Hoje nós já sabemos que ele é muito efetivo na prevenção da mucosite. Então, eu estou falando em números, resultados de pesquisa que mostram que 95% dos pacientes tratados preventivamente com a laser terapia não evoluíram para as lesões da mucosite. Não evoluíram para lesões de boca. Então, acho que isso é uma mudança no paradigma da prevenção da mucosite. Então, isso significa que hoje nós estamos incorporando o dentista com essas aplicações de laser nos centros de tratamento. É fundamental, é multicêntrico. Isso é uma aplicação multicêntrica e é um benefício que o dentista está levando hoje para esses tratamentos multicêntricos, né? E o respeito, eu lembro que vamos colocar a nossa orientada de Cuiabá, às vezes era chamada lá e os médicos falavam assim para ela: eu não sei o que você está fazendo, mas é alguma coisa que está muito boa, que os pacientes estão muito bem. Por quê? A gente tocou na lesão mucosite e a gente está pensando no adulto que tem um sistema de defesa, mas eu quero evidenciar que em crianças, que quando tem a lesão da mucosite, tem uma perda de peso violenta. Claro. Elas têm e essa perda de peso leva a uma baixa imunológica muito grande, podendo levar até a óbito, não pela radioterapia, não pela doença, pelas complicações claro. E pela falta de alimentação correta. Então, nas crianças, realmente a gente vê um benefício muito grande a criança não parar de se alimentar porque desenvolveu a lesão. Então, hoje, para quem estiver interessado em tratar mucosite com laser, procure o centro da sua cidade, da sua região, multidisciplinarmente, integre o laser ao tratamento convencional, com os médicos né, que tratam isso, com o grupo de enfermagem, mas na prevenção, no protocolo de prevenção. No dia que nós começamos o paciente ter a quimioterapia ou a radiação, ele já começa a laser terapia durante todo o processo. Né? Esse é o protocolo que nós acompanha a radioterapia com aplicações de laser. Muito no bem. Site da própria Univap, www.univap.br, na biblioteca você tem inclusive as teses que você pode olhar e observar esse tipo de tratamento e o protocolo. Mas aproveitando, doutora Fátima, você é a diretora do departamento de laser da PCD, que é a nossa maior entidade aqui em São Paulo, representante dos dentistas. Esse departamento de laser também dá algumas orientações para algumas pessoas de certos hospitais que queiram integrar esse tipo de tratamento, ou existem alguns cursos que podem ser frequentados por essas pessoas, ou o próprio dentista que quer melhorar. Como é que isso está funcionando hoje? Temos cursos semestrais ou durante o ano na própria PCD, curso de laser terapia, de clareamento, integrados ou não, por nós ou por outros profissionais, que a PCD está aberta a vários profissionais, a vários professores. Então, sempre com a preocupação de estar integrando o dentista a essas novas tecnologias. A PCD tem um centro de laser, com vários tipos de equipamentos, desde os terapêuticos doados pelas empresas nacionais, até o laser de Herbig, que é um laser que remove a cárie, que é utilizado na dentística, um laser doado pela Cavo, né? E o laser de diagnóstico, o Diagnodente, também tem nesse centro o laser de diodo. Então, na PCD, o paciente pode se inscrever e receber tratamento? Não diretamente, mas através dos cursos, que são práticos. O paciente pode ser selecionado para fazer a sua laser terapia. Já fizemos remoção de cárie em alguns pacientes, fazendo a parte de dentística, a parte de estética final. Eu acho que é importante complementar que no Congressão de janeiro nós vamos ter os cursos de laser também, né? Certo. E a PCD já realizou 2 congressos internacionais e em 2007 foi aprovado um outro congresso também internacional de laser, né? E dessas técnicas, quando a gente fala em laser, nós estamos falando em luzes também. Então nós vamos falar de laser e fototerapia, que são os LEDs.
Tá certo. Eu gostaria de agradecer, então, aqui a presença da professora Fátima, do meu amigo Dr. Aldo. Eu acho que essa participação hoje foi muito esclarecedora, abordando o uso do laser, não só como agente clareador, mas também como seu fator terapêutico. Tem mais um. Ok. Então, muito obrigado pela oportunidade, professor Moacir. A gente está falando um pouquinho desse trabalho de mais de 20 anos, né? E a gente quer nós estamos à disposição de todos, do Brasil inteiro, através da PCD ou através da revista da PCD, que eu sou o novo editor, então nós estamos procurando dar um ênfase a essas terapias de luz, que realmente os lasers terapêuticos, os LEDs, têm um custo muito acessível, né? E vem facilitar muito o dia a dia do consultório. Nós queremos agradecer e nos disponibilizar para qualquer dúvidas, e a PCD, através do departamento de laser, também está disponível para os dentistas que quiserem se informar mais a respeito dessa tecnologia, que tanto benefício tem agregado à técnica odontológica em todos os aspectos, desde as patologias existentes e tratadas com laser de CO2, o laser terapêutico, até a parte estética com laser de Erbiag, que faz a cavidade de cárie, e o laser de clareamento. Obrigada. Muito obrigado a vocês que nos assistem. Na verdade, nós tínhamos uma infinidade mais de perguntas, mas o nosso tempo é curto. Eu esperamos vocês no nosso próximo programa e muito obrigado.